a este evento, no qual o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. José Ulisses Correia Silva, fará uma comunicação ao país sobre a situação no Médio Oriente e as medidas de mitigação que o Governo está a adotar para fazer face aos choques inflacionistas no setor energético. Antes da comunicação ao país do Sr. Primeiro-Ministro, teremos uma breve apresentação técnica, com a duração de aproximadamente 3 minutos, sobre a evolução recente do preço internacional do crudo, que ajudará a contextualizar a conjuntura energética internacional. Convido, por isso, Sua Excelência, o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, para esta breve apresentação. Dr. Alexandre Monteiro. Bom dia a todos. Vou cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, os representantes, entidades diplomáticas e instituições aqui presentes, todo o protocolo observado. Portanto, como foi dito antes da comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, vou de uma forma muito breve apresentar a evolução dos preços internacionais de combustíveis, mas antes disso também queria introduzir uma nota prévia em relação à disponibilidade dos produtos no mercado de Cabo Verde. Dizer que neste momento no país temos o estoque de todos os produtos na situação, portanto, o estoque suficiente para o abastecimento do país, e o processo de reabastecimento também decorre normalmente. E também aqui para reforçar que a disponibilidade em termos de logística dos produtos comercializados e consumidos aqui em Cabo Verde, portanto, essa disponibilidade não é afetada pela logística do Médio Oriente. Portanto, Cabo Verde importa da Europa do Norte, produtos, Europa do Norte, África e América Central. Portanto, não afeta a logística, mas afeta o preço, porque o preço é global, e nomeadamente tendo em conta que o tráfego dos produtos no Estreito de Hormuz, que é, portanto, o ponto do conflito, na zona da guerra, representa cerca de 20% a 25% do mercado global. Portanto, daí a afetação do preço. Se nós podemos ver aqui nesse gráfico, temos a evolução dos preços desde... Eu vou fazer uma inversão, desculpem lá, essa é dos últimos 5 anos. Vou aqui só vermos a evolução do produto, do preço de combustível no mercado internacional no último ano. Portanto, repara-se, portanto, alguma estabilização desde início do ano, final do ano passado, e dispara precisamente com o início da guerra, como referi, e o mercado, mesmo depois do início da guerra, vê-se que há uma flutuação, tem oscilado, portanto, houve um aumento brutal, início de 70 para 80 e tal euro e dólar por baril, depois ultrapassou e oscilou a nível de 100, caiu de novo para 80 e tal dólares e volta a partir de ontem ou antes de ontem com uma nova tendência de descida. Portanto, essas oscilações de sobe e desce tem a ver ainda com a incerteza existente em relação ao futuro, em relação, sobretudo, reflete os sinais, portanto, a resposta aos sinais que o mercado recebe, digamos, da evolução da situação da guerra, particularmente em relação à disponibilização ou não, o prazo em que estará resolvida a situação do tráfego dos produtos no Estreito de Hormuz. Mas, para isso, o Governo tem, portanto, há essa evolução de preços e nós temos estado a acompanhar a situação de uma forma permanente e dizer que, portanto, o preço que temos, que é a cotação dos preços Brent do produto internacional, afeta diretamente os preços dos produtos derivados do petróleo também no mercado internacional, e os preços dos produtos derivados do petróleo no mercado internacional afeta
o nosso mercado interno, porque a Armes fixa o preço mensalmente com base na evolução dos preços dos combustíveis no mercado internacional, que é outra cotação, Platts, mas que tem relação direta com o Brent, que é a nossa referência. Existem outras referências por outros mercados, mas a referência de Cabo Verde portanto, é o mercado Brent. E em relação para o mercado interno, nós, como disse, estamos a fazer esse acompanhamento, criamos uma equipa, o Governo criou uma equipa constituída por, aliás, a coordenação direta pelo Ministro da Energia, integra também o Secretário de Estado das Finanças, a representação do Diretor Nacional de Energia, o administrador da Agência Reguladora Multissetorial, especialistas também na área de fiscalidade. Portanto, há uma equipa de acompanhamento permanente e diariamente a avaliar o impacto do preço do combustível no mercado internacional em relação ao mercado interno. Neste momento ainda, portanto, temos ainda a atualização, só é feita no final do mês, portanto, decorre ainda uma margem temos ainda mais de 2 semanas à frente e essa aí, tudo que vai acontecer no futuro será determinante para o preço que irá também ser estabelecido, fixado a partir de 1 de abril. Mas há uma tendência clara de agravamento aqui apresentada e nós, a nível dessa comissão criada, que é, portanto, nesse gabinete de crise, que temos por missão, portanto, é monitorizar a evolução do mercado internacional, portanto, de energia, combustíveis, avaliar também os impactos potenciais dessa evolução sobre os preços internos, como aqui referi, e formular e submeter ao Governo propostas e medidas de natureza regulatória, fiscal e económica, e alguns até administrativa, para mitigar os aumentos de preços. Temos aqui, antes ainda, deixar então o quadro de evolução dos últimos 5 anos. Aqui podemos ver que ainda estamos, 2022 é o pico da Ucrânia, e 2026, março de 2026, vê onde é que nós estamos. E ainda não atingimos a situação da Ucrânia, mas há incerteza em relação ao futuro, mas podemos assegurar, e Cabo Verde teve uma experiência de mitigação e de estabilização, e posso aqui referir um produto que tem sido nos últimos tempos algum rumor e a perturbar o mercado, que é o caso do gás. E nessa altura da Ucrânia, que era uma situação muito mais grave, atuamos e estabilizamos o preço do gás mesmo num preço máximo suportável. E não deixamos o preço aumentar a partir desse valor. Penso que, se nessa altura, num contexto, cenário mais crítico, estaremos em condições, também à semelhança do que fizemos na altura da Ucrânia, de mitigar, impactar, reduzir o impacto dos aumentos dos preços junto dos consumidores e também particularmente em relação a gás, pelo seu impacto na economia doméstica, dar uma atenção muito especial a nível mesmo da estabilização do preço, tendo como referência a nossa prática e na altura da crise da guerra da Ucrânia. Portanto, em relação à introdução, era apenas deixar esse quadro, que ainda é uma situação evolutiva, com incertezas, e o Governo faz um acompanhamento permanente, e na altura da atualização do preço serão comunicadas medidas concretas também de mitigação para cada produto em função da situação no momento. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Ministro. Convido agora Sua Excelência, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. José Ulisses Correia Silva, para a sua comunicação ao país. Muito bom dia. Bom dia a todas e a todos, particularmente às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos. Como foi aqui apresentado,
o mundo está marcado por um quadro geopolítico global de elevada instabilidade e incerteza. Esse quadro está agravado pela guerra que ocorre envolvendo diretamente os Estados Unidos, o Israel e o Irão. No espaço de poucos dias, o preço do barril de petróleo subiu de uma média de cerca de $70 para mais de $90 e pode ultrapassar os $100 se o conflito se prolongar. O impacto direto sobre os preços dos produtos energéticos já se faz sentir a nível mundial e pode se transformar numa crise energética séria e inflacionista se a guerra se prolongar no tempo. Todos os cabo-verdianos sabem o que se passa. As notícias destes tempos difíceis no mundo circulam todos os dias pelas televisões, as rádios e as redes sociais. Sabem que perante situações graves de crise que o mundo vem vivendo, o governo tem protegido as pessoas, as empresas e a economia. Foi assim com a pandemia da Covid-19, com o início da guerra na Ucrânia. Tem sido assim também nas situações de secas severas, tempestades e chuvas torrenciais. Perante a situação de grande incerteza no mundo, a nível internacional e falando dos combustíveis, o Governo está a monitorizar diariamente o mercado através de uma equipa técnica que é constituída por elementos que já foram aqui apresentados, que trabalha de uma forma permanente e competente. Medidas estão prontas para serem acionadas, para protegermos as famílias e as empresas, caso os preços internos forem afetados de uma forma anormal pelos impactos derivados desta tendência inflacionista dos preços internacionais. Do leque das medidas constam a suspensão temporária do mecanismo de atualização de preços, mediante a compensação às petrolíferas pelo déficit naturalmente originado. A aplicação do desconto do montante equivalente ao aumento da receita do IVA gerado pela subida do preço do combustível importado. A redução de impostos sobre os produtos petrolíferos. Estas medidas serão aplicadas isoladamente, concomitantemente e progressivamente, mas conforme a evolução dos preços internacionais e conforme os seus impactos internos nos preços dos produtos de combustíveis e energéticos. Desde 2017, todos os cabo-verdianos sabem que temos enfrentado diversas crises. Não só protegemos as pessoas, como investimos e continuamos a investir no aumento da resiliência e na redução de vulnerabilidades estruturais que este país ainda tem. A aceleração da transição energética está em curso para reduzirmos a dependência da importação de combustíveis fósseis, reduzirmos a vulnerabilidade face a choques externos e tornar-nos mais resilientes. Todas as ilhas estão a ser dotadas de centrais fotovoltaicas para produzir energia e eletricidade através da energia solar. A capacidade da produção da energia eólica foi duplicada com os investimentos ocorridos recentemente aqui na praia e com as baterias instaladas na praia e no sal. Este ano, seguramente atingiremos mais de 35% de produção de eletricidade através de energia renovável solar e eólica. Em 2030, atingiremos mais de 50%.
e em 2040 mais de 80%. Com os fortes investimentos nas energias renováveis, com as medidas de aumento da eficiência energética que estão em curso com a iniciativa Iluminação Pública 100% LED, significa substituir as lâmpadas que nós temos hoje, que consomem bastante energia, por lâmpadas mais eficientes, que iluminam melhor, garantem mais segurança e reduzem o consumo em mais de 40% em termos de energia. A substituição massiva de carros movidos por gasóleo e gasolina por carros elétricos. Com estas medidas, reforçando e acelerando o investimento nas energias renováveis, introduzindo mais eficiência energética, investindo fortemente na mobilidade elétrica, nós estaremos progressivamente e com consistência a reduzir a dependência energética e a exposição do país a choques externos energéticos, que não é mais do que transpor a inflação dos preços que se formam lá fora para os nossos preços aqui no país. Protegemos e continuaremos a proteger os cabo-verdianos com medidas de inclusão social no acesso à energia. Introduzimos a tarifa social de água e energia com descontos de 50% sobre a fatura energética e da água para as famílias de baixa renda, quer dizer, as famílias mais pobres. Estas medidas continuam. A regularização de dívidas de consumo de eletricidade de famílias mais pobres por contrapartida da instalação de contadores pré-pagos. Investimentos em ligações domiciliárias de energia, eletricidade e água, como tem sido massivamente executado. A eletrificação rural de várias localidades. A extensão de redes, microredes e kits solares em várias localidades isoladas deste país que, de outra forma, não teriam acesso à energia. Nós vamos atingir 100% de cobertura de energia e de eletricidade em Cabo Verde, significa 100% das casas das famílias cabo-verdianas com acesso à energia. Precisamente intensificando estas medidas que vão ao encontro à chegada de lugares mais recônditos, sítios de mais difícil acesso e o reforço na energia rural e na sua efetivação. No próximo ciclo, nós vamos reforçar a proteção generalizada das famílias, quer das mais pobres, quer da classe média, quer de outras, que de uma forma indiferenciada consomem água e energia, com a progressiva redução da taxa do IVA sobre estes dois produtos básicos. Isto será implementado conforme a evolução da situação financeira e económica do país. Relembrar que nós reduzimos o IVA de 15% para 8%. Esta medida tem um impacto de uma forma horizontal para todas as famílias e todos os consumidores. Os conflitos e as tensões geopolíticas que o mundo está a viver, no entanto, não se limitam, e as suas consequências não se limitam apenas ao nível energético. As consequências sentem-se ao nível do combate às alterações climáticas, que está a perder força a nível global. Ao nível do multilateralismo, que perde influência. Ao nível de ataques à democracia e às instituições garantes do Estado de Direito democrático, que fragiliza a democracia. Num pequeno Estado insular como o nosso, com elevadas vulnerabilidades estruturais,
elevadas vulnerabilidades económicas, sociais e ambientais e climáticas, é fundamental termos uma noção clara de algumas linhas vermelhas. E essas linhas vermelhas são a estabilidade política e social, a estabilidade macroeconómica, o Estado de Direito democrático, a credibilidade externa elevada. Quando as condições externas são instáveis e ameaçadoras de crises, como está a acontecer no mundo atual, internamente, a nível do nosso país, devemos reforçar os fatores de estabilidade política e social, os fatores de estabilidade económica, reforçar a coesão social e mobilizar os cidadãos para decisões políticas governamentais responsáveis. Mais do que nunca, é isto que está em causa. Há variáveis externas que dependem das dinâmicas externas de mercado e da geopolítica que nós não controlamos. Há variáveis internas que devem estar sob o nosso controle. E essas variáveis internas sob o nosso controle são a estabilidade política, a estabilidade social, a boa governança, a estabilidade macroeconómica, a credibilidade externa do país. Estamos a enfrentar mais um momento difícil imposto por fatores externos. O percurso que fizemos enquanto país nos períodos pós-crise é um elemento de confiança suficiente para demonstrarmos as nossas capacidades de resposta. E digo capacidade de resposta não só ao nível da liderança do governo, mas a nível da nação cabo-verdiana. Somos uma nação com uma força incrível. Não eliminamos ainda as nossas vulnerabilidades estruturais, mas temos uma economia com crescimento económico robusto, somos um país com uma democracia estável e respeitável no mundo, somos o país com a melhor classificação de governação em África, um dos países mais bem posicionados na transição energética e climática em África e não só. Somos o país que há uns anos atrás ninguém pensava ser possível estar na Copa do Mundo do futebol, mas estamos lá. Temos uma força grande de nação diaspórica. Por todas essas razões, por aquilo que já passamos, desde as secas severas, a pandemia, o impacto inicial na guerra na Ucrânia, a tempestade Erin, as chuvas torrenciais que atingiram alguns concelhos de Santiago Norte, os impactos que tiveram gravosos, as respostas que concebemos e implementamos, a recuperação, o relançamento com crescimento, com redução do desemprego, redução da pobreza e aumento de resiliência, toda essa experiência nos demonstra que temos razões de confiar nas nossas próprias forças. E aumentar a nossa resiliência vai depender também muito das nossas próprias forças, muito da nossa capacidade de aproveitar ao máximo os recursos internos que este país tem e aproveitar ao máximo o seu capital humano. Por essas razões todas, nós, com um mundo em dificuldades, temos que acreditar, temos que reforçar o nosso trabalho e temos estado a demonstrar, aliás, que apesar das dificuldades, apesar das crises que são internas, provocadas por fatores externos, o país progride e avança e vai continuar a avançar. Muito obrigado e uma mensagem de confiança às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada pela presença de todos. Damos assim por encerrado este evento. Tenham um bom dia.